Okay, good evening. Boa noite. Last night we talked about the existence of God. A noite passada nós falamos sobre a existência de Deus We gave a number of proofs that God exists. e nós apresentamos várias provas que Deus realmente existe. We said that the greatest proof is prophecy. Nós falamos que a maior prova da existência de Deus é a profecia. And we were going to get to that tonight. E nós vamos falar sobre isso hoje à noite. We also gave you proof that human beings are not just physical. Nós também demos prova que os seres humanos não são só simplesmente seres físicos. That we are non-physical beings living inside of a physical body. Nós somos seres não físicos vivendo dentro de um corpo físico. And we talked about the consequences of that. E nós falamos sobre as consequências desse fato. Now, if some of you are here tonight, were not here last night. Talvez alguns de vocês que estão aqui hoje à noite não estavam aqui ontem à noite. Maybe you doubt the existence of God. Talvez você duvide da existência de Deus. Very few people doubt. Sabe, poucas pessoas realmente duvidam da existência de Deus. But you could get the tape. Mas você podia talvez assistir o DVD que nós gravamos ontem à noite. We gave very simple proofs that we are non-physical beings living in a physical body. Sabe, nós demos algumas provas de que nós somos seres não físicos vivendo dentro de um corpo físico. And that has serious consequences. E esse fato tem consequências sérias. Obviously, when your body is lying dead in the grave, you are still living. Sabe, obviamente quando o seu corpo está lá numa sepultura, você ainda está vivendo. We noted that the Bible says it's appointed unto man once to die. Nós sabemos que a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez After this, the judgment. e depois disso o juízo. We talked a little bit about reincarnation. Nós falamos um pouquinho sobre reencarnação. Some people believe in reincarnation. Algumas pessoas acreditam em reencarnação. Amazing, even some Christians. Sabe, é incrível, até alguns cristãos acreditam. Although I just quoted a verse that said it couldn't be true. Embora eu tenha acabado de falar um versículo que fala que isso não é verdade. Appointed unto man once to die. Está realmente ordenado ao homem morrer uma só vez. I was on television in Los Angeles, a secular show one morning. Sabe, uma manhã eu estava lá num show em Los Angeles, num show de televisão. It was a Monday morning. Era uma segunda de manhã. And as I walked to go into the entrance where the guests on the show would go through. E quando eu estava próximo à entrada da sessão onde as pessoas estavam chegando para assistir esse show, A young woman came down the sidewalk. veio uma senhora lá da calçada à minha direção. And she said, "Oh, I was at the church where you were speaking yesterday." E ela falou: eu estava lá na igreja onde você falou ontem à noite. Oh, that was a wonderful talk, wonderful message. Sabe, foi uma mensagem maravilhosa que eu ouvi. My father was a Baptist minister, O meu pai era um ministro batista and she went around where the audience goes in. e ela foi ao redor onde a audiência geralmente fica naquele local. Well, at the beginning of the show, Bem, lá no começo do show, the host said, "How many people in the audience believe in reincarnation?" sabe, lá no início, aquela pessoa, o anfitriã lá do programa falou: quantas pessoas aqui na plateia acreditam em reencarnação? I saw this young woman's hand go up. E daí eu vi a mão dessa senhora se levantar. She claimed to be a Christian. Ela professava ser uma cristã Her father a Baptist pastor. e o pai dela um pastor batista. Well, the day before, that Sunday, Bem, o dia anterior àquele programa foi no domingo. as the pastor was introducing me, Eu lembro quando o pastor estava me apresentando para a audiência. actually it was the associate pastor, the pastor was away. Era realmente o pastor, o segundo pastor da igreja, o pastor principal estava viajando. He said, "I want to introduce first of all my aunt, E ele falou: eu queria primeiramente apresentar a minha tia. an elderly lady, E uma senhora de idade, such a godly woman, she's had such an influence on my life." uma senhora realmente de Deus que influenciou minha vida muito grandemente. And so she stood up and
and was presented to people. Então ela levantou lá na audiência e foi apresentada à plateia toda. She was in the audience that morning at the TV station. E ela estava também naquele programa, naquele domingo, naquele programa de manhã na segunda-feira. And when the host asked how many believe in reincarnation, I saw her hand go up. E quando o apresentador perguntou quem acredita em reencarnação, eu vi a mão dessa senhora também se levantar. Now, how many were not here last night? Quantas pessoas não estavam aqui ontem à noite? Não estavam aqui presentes? Okay, quite a few. Ok, vários. Okay, last night, very quickly, we said there are three things about reincarnation. Rapidamente, ontem à noite nós falamos que existem 3 coisas sobre reencarnação. And I didn't give the third, so somebody reminded me. Eu acabei não dando o terceiro. Alguém me lembrou aí que eu não cheguei no terceiro ponto. Number one, it's amoral. Primeiro, número 1 é a moral. If I am a husband who beats his wife in this life, Sabe, o marido que bate na esposa nessa vida, the law of karma and reincarnation says, I must come back in the next life as a wife beaten by her husband. sabe, a lei do karma, a lei lá da reencarnação, fala que na vida anterior os papéis vão se inverter. Então eu vou estar voltando para apanhar. By karma and reincarnation, Essa história de karma e de reencarnação, the perpetrator of every crime must become the victim of the same crime. e o que acontece é que aquele que comete um crime se torna, na próxima vida, aquela pessoa que recebe o castigo, que recebe o crime. You see what that does? Sabe o que isso realmente faz, né? Reincarnation does not solve evil. Sabe, a reencarnação ela não resolve o problema do mal, It perpetuates evil. ela faz com que o mal continue a se perpetuar. There is no solution, Não existe solução, no forgiveness, não existe perdão, no hope. não existe esperança nenhuma. So it's amoral. Então é uma coisa amoral. Then I said it's senseless. É uma coisa assim que não faz sentido realmente. And I would ask you tonight, E eu perguntaria para vocês hoje à noite. probably no one here believes in reincarnation, Provavelmente ninguém aqui acredita em reencarnação, but you probably know friends who do. mas você deve conhecer pessoas que acreditam. It's a popular view. É um ponto de vista muito popular hoje em dia. Well, what do you remember from your prior lives? O que você se lembra das suas vidas passadas? You don't remember anything. Você não se lembra de nada, não é? Well, how do you know that you learned anything from your prior lives? Bem, como você sabe que você pode aprender alguma coisa das suas vidas You passadas? may be making the same mistakes again, Talvez você esteja cometendo os mesmos erros, or even worse. ou talvez erros ainda piores do que você You can't cometeu. remember your lessons you learned. Sabe, realmente você não pode lembrar das lições que você teria supostamente aprendido na vida The anterior. world isn't getting better. Sabe, a gente vê que o mundo não está melhorando com as lições It seems aprendidas, to be getting worse. o mundo está realmente piorando. So Então, it's senseless. é uma coisa que não faz sentido se What você... is the point? Qual que é o ponto nesse processo? And then I said, finally, it is hopeless. E um dos últimos pontos, o ponto que eu mencionei, é que é uma doutrina sem esperança. See, the fact that I'm standing here and that he's my interpreter and you people are each sitting where you are sitting. Sabe, o fato de que eu estou aqui falando com um tradutor e vocês estão todos me ouvindo, According to karma and reincarnation, de acordo com karma e reencarnação, that's the result of our prior lives. é um resultado das nossas vidas anteriores. It's the result of the karma we built up in prior lives. É o resultado do karma que a gente adquiriu nas vidas anteriores. And we're living this life to work off the karma from a prior life. Sabe, a gente está vivendo essa vida para poder nos livrarmos do karma que nós adquirimos na vida anterior. But in the process of working off the karma from a prior life, we build up more karma. Mas no processo de nos livrarmos do karma das vidas anteriores, nós adquirimos mais karma. So that means we have to live another life. Então significa que nós temos ainda que viver mais uma vida To work off the karma we build up in this life. para nos livrarmos dos karmas que nós adquirimos nessa vida. But in the next life, working off that karma, we build up more karma. Mas sabe, na próxima vida eu vou me livrar do karma dessa vida, mas vou adquirir outro karma daquela vida, Which requires another life. And que vai another então pedir uma próxima vida. life. This is why Gandhi said, it's hopeless. Por isso que nós entendemos que isso não faz sentido. He said it's a burden too great to bear. É uma coisa é um fardo muito grande para ser They carregado. call it the wheel of reincarnation. Nós ouvimos falar da roda da reencarnação. Now,
reason we're here now Sabe a razão por que nós estamos aqui agora? is because of the karma from a prior life. É por causa do karma que nós adquirimos na vida anterior. But that was because of the karma from a prior life. Mas foi por causa do karma da vida anterior a essa, And a prior life. e da vida anterior ainda, e da vida anterior. And when you follow it back to the beginning, E quando você chega lá no começo, what the Hindu says, the three gunas of the Godhead sabe, o que os hindus falam é que as três pessoas da divindade lá, were in a perfect balance in the void, eles estavam num perfeito equilíbrio no vazio, and something happened to cause an imbalance in the Godhead, e alguma coisa aconteceu naquela divindade que trouxe um desequilíbrio, and the Prakriti, it's called, e então a chamada Prakriti, the manifestation began. a manifestação então começou a acontecer. And we are all reaping the results of bad karma. Sabe, e nós todos estamos colhendo um resultado desse karma que se sucedeu sobre nós, That began with God. que começou então lá com Deus, And dizem eles. it's bound into the universe. E daí foi todo assim, tomou conta do universo, You will never escape. e você não tem como escapar, não tem jeito. So it's hopeless. Então é uma coisa assim sem esperança. But the Bible does teach the law of cause and effect. Mas a Bíblia nos ensina a lei da causa e efeito, Whatever you sow, you will reap. e aquilo que você semear, você vai colher. But it's not some impersonal law that causes it, Sabe, mas não é uma lei impessoal que causa esse efeito de plantar e colher, but it's a personal God who Mas- holds you accountable. é um Deus pessoal que pede de nós responsabilidade. And He loves you. E Ele nos ama. And He came to this earth to become a man, E Ele veio nessa terra para se tornar homem to die in our place, e para morrer em nosso lugar to pay the penalty, e pagar a multa, so that we could be forgiven para que possamos todos ter o perdão and we could be delivered. e para que possamos então ficar livres. So there's hope. Então existe esperança na realidade. Now, it's really bad the way it works. Sabe, é realmente muito ruim a maneira com que tudo isso trabalha. Here's the situation. Aqui é a situação, deixa eu me explicar. You pick up a person from the gutters of Calcutta. Você pega uma pessoa lá da sarjeta de Calcuta, They've got running sores and they're dying. e essa pessoa está toda cheia de feridas, morrendo lá na sarjeta, And you put them in a nice clean bed in a hospital. e daí você traz essa pessoa para um hospital, uma cama limpinha, um lugar todo limpo, You feed them and give them medicines and take care of them. e daí você pega e dá remédio para essa pessoa, alimenta, toma conta dela, You have not helped that person. e você na realidade não ajudou essa pessoa. You have interfered with their karma. Você acabou de interferir com o karma dela. When they come back in the next life, Quando eles voltarem na próxima vida, they've got to go right back to that gutter where eles têm you que voltar para a pulled out of sarjeta, ou da onde você atirou. it, and continue on working off the karma from a prior life. Vai ter que voltar para a sarjeta e continuar trabalhando aquele karma que você interrompeu. But the Bible says God loved us so much. Mas sabe, a Bíblia fala que Deus nos amou de tal modo He came into the gutter. que Ele veio realmente naquela sarjeta. He became one of us Ele se tornou um de nós so that He could deliver us. para que Ele pudesse nos libertar. Okay, so we talked Muito bem. about heaven and hell. Nós falamos a noite passada de céu, de inferno, The fact that we continue on e nós falamos do fato que nós continuamos, in conscious existence. que unconscious, né? Right? Conscious Conscious. existence. Nós continuamos numa existência consciente, Either in the presence of God in great joy sabe, ou na presença de Deus, numa grande alegria, or separated from Him forever. ou nós continuamos numa vivência consciente separado dele. So that's very serious. É uma coisa muito séria. So how do we know this is true? E como nós sabemos que tudo isso é verdade? So we gave some evidences that the Bible is true. Então nós demos algumas evidências de que a Bíblia é verdade. Remember, we suggested you couldn't live long enough to be an expert on all the world's religions. Nós realmente concluímos que você não podia viver a sua vida inteira e dar tempo de se tornar um expert em todas as religiões do mundo. So I tell people, go to the Bible first. Então eu falo para as pessoas, olha, começa pela Bíblia. The Bible says all the rest of them are wrong. A Bíblia fala que todas as outras religiões estão erradas. If you can prove the Bible is true, Se você prova que a Bíblia é verdade, you saved a lot of time. você ganhou um monte de tempo aí. Okay? Não é All verdade? right. And then we mentioned that the great proof, turn to Isaiah 46, if you have your Bible. Vamos lá para Isaías 46, por favor, na sua Bíblia. We mentioned that the great proof that God Himself gives E nós mencionamos a grande prova que Deus mesmo nos dá.
We probably don't have any atheists here tonight. Provavelmente não temos nenhum ateu aqui hoje à noite. Maybe we have some people who have doubts. Talvez algumas pessoas que tenham dúvidas. I sympathize with such people. E eu me simpatizo com você. When you say God exists, Quando você fala que Deus existe, no beginning. sabe, não tem começo. You say, God, how did you get to be God? E você começa a indagar, Deus, como é que você se tornou Deus? Who appointed you? Quem que o ordenou Deus? When did it start? Quando que as coisas realmente começaram? Oh, when was it that you got to be God? Quando que você se tornou Deus? Always. Sempre. No beginning. Não tem começo. Now, you think about that, you go crazy. Se você começar a pensar, você fica louco. God knows everything. Deus sabe de todas as coisas. He knows where every subatomic particle, even the ones we haven't discovered, Sabe, Ele sabe de todas as partículas subatômicas que nós nem descobrimos ainda. of every atom, ever was or ever will be. Sabe, de qualquer átomo que possa existir, ou vem existir ou existiu. He knows every thought, every person ever thought or ever will think, Sabe, Ele sabe de todos os pensamentos que nós vamos pensar ou pensamos. even those who haven't yet been born. E mesmo aqueles que ainda nem nasceram. And I say, God, how can I believe it? E você fala, Deus, como é que eu vou entender isso tudo? That's too much. É muita coisa para eu poder entender. It blows my mind. E acaba com a minha cabeça, não consigo. But what's the other choice? Mas qual é a outra escolha que você tem? Oh, I guess energy always existed. Daí você fala, olha, energia sempre existiu. No. Second law of thermodynamics says it couldn't. Não, a segunda lei da termodinâmica fala que não é assim. It entropies. E fala que isso Becomes acontece... less and less usable. Entropy? Entropy. Right. Ele fala que a entropia acaba se tornando menos e menos usável. You don't get intelligence out of a Big Bang. Sabe, você não consegue criar um ser inteligente vindo de um Big Bang. See, if that's true, Sabe, se isso é verdade, it's the whole thing this evening is really stupid. sabe, se isso não é verdade, tudo que nós estamos aqui conversando não faz sentido. See, the words that I'm speaking Sabe, as palavras que eu estou falando are simply the result of the antecedent motions of the atoms in my brain são simplesmente resultados dos neurônios trabalhando através do meu cérebro, that all began with a Big Bang. que tudo começou lá com uma grande explosão It's been proceeding by e chance. de repente a coisa começou a acontecer. Well, if my thoughts are the result of chance, Sabe, se os meus pensamentos são resultados de um acaso, they couldn't have any meaning. eles não podiam ter nenhum significado. Only way it could not be by chance. Então, realmente não pode ter acontecido a propósito. Someone must be the creator. Alguém realmente criou tudo isso. He has given us the power to choose, Alguém nos deu o poder de escolha. and he holds us accountable. E Ele nos faz responsável por essa escolha. Those are the only two choices. São as duas únicas escolhas que você tem. Okay, Muito so bem. now let's look at what the Bible says about prophecy proving God's existence. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a profecia provando a existência de Deus. You could read Isaiah 46:9. Vamos para Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, e sou Deus e não há outro semelhante a mim. Okay, you could go over to chapter 45 and look at verse 21. Vamos para o capítulo 45, And read verse 21 and 22. 45 anterior, versículos 21 e 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho um com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Remember, I think it was last night we mentioned, Vamos lembrar, eu creio que eu mencionei isso ontem à noite. Bible is an amazing book. A Bíblia é um livro incrível. There are 40 different authors. Existem 40 autores diferentes. This is the book of Isaiah. Esse é o livro de Isaías. They put this
was inspired over a period of 1600 years. E foi inspirado num período de 600 anos. Most of them never knew one another. E a maioria dos autores não conheciam uns aos outros. They lived in different cultures and different times of history. Eles moravam em culturas diferentes, lugares diferentes. And yet this book is one book. E mesmo assim, esse livro é um livro único. There are no contradictions. Não existe contradição. You couldn't write a book like this. Você não podia escrever um livro como esse. Let's say that we probably have some computer experts here tonight. Vamos dizer, talvez existam algumas pessoas que são muito boas de computador aqui hoje à noite. Let's say we're all computer experts. Ou vamos imaginar que nós somos todos experts em computador. And I say, you know what we ought to do? E daí falo, sabe o que a gente devia fazer? I don't think there's enough in the Bible. Eu não acho que tem coisa suficiente aqui na Bíblia. Let's write another book. Vamos escrever um Add it to outro the Bible. livro. Vamos escrever um outro livro. You got to be careful. Você tem que realmente tomar cuidado. You got to know everything and be sure you don't contradict anything that's already written in it. Sabe, você tem que escrever um outro livro que não contradiz o que está escrito aqui. You have to say something worthwhile. Você tem que escrever alguma coisa que vai valer a pena. You can't just repeat what went before. Sabe, você não pode repetir o que já foi dito aqui. You got to have some brilliant revelation. Você realmente tem que ter alguma revelação brilhante, Some prophecies. algumas profecias. Can't be wrong. Não pode dar errado a profecia. You couldn't do it. Você não ia conseguir fazer. With all the computers in the world, you couldn't do it. Sabe, com todos os computadores do mundo a gente não ia conseguir fazer isso. Now, the only thing these authors had in common, A única coisa que esses autores tinham em comum, they all claim to be inspired by the one true God. eles todos professaram serem inspirados por um Deus único. And God speaks through them. E Deus fala através deles. Over and over he says, E vez após vez ele diz: I am God. Eu sou Deus. I created the universe. Eu criei o universo. There is no other God. Não existe nenhum outro Deus. Okay? I am the only one. Eu sou o único. And if man is to be saved, to be rescued from the consequences of his sin, E se o homem busca a salvação das consequências do seu pecado, I'm the only one who can do it. eu sou o único que pode fazê-lo. Okay, that's easy to say. Muito bem, isso é fácil de a gente falar, Now let's prove it. mas vamos provar. So read verse 10. Vamos lá no versículo 10, 45. 46:10. 46, sorry. Vamos 46, 10. Nós lemos que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. You hear what God says? E aqui Deus fala, This is the God of the Bible. aqui é o Deus da Bíblia, He says, I will tell you what's going to happen before it happens. e Ele fala, eu vou falar para você o que vai acontecer antes de acontecer. And I will watch over history to make certain that it does. E eu vou ter certeza que isso vai acontecer. When it does, E quando acontecer, you will have to acknowledge that I'm God and this is my word. você vai ter que reconhecer que eu sou Deus e esta é a minha palavra. Go to chapter 48, verse 5. Vamos lá para o capítulo 48, versículo 5. Nós lemos: Go ahead and read it. Por isso, te anuncio desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem da escultura e a fundição as ordenaram. Isaiah in other places mocks idol worshippers. Sabe, Isaías e outros lugares da Bíblia realmente vão contra essa coisa de ídolos. He says you cut down a tree. Sabe, você corta uma árvore, You cut up some of it for firewood to keep warm and cook your food. sabe, corta um pouco de madeira aí para poder pôr na fogueira para você cozinhar. You take little splinters out to pick your teeth. Você pega um pedacinho também de graveto lá para poder cutucar o dente. And some of it you form into a god. Sabe, e daí um pouco da madeira que sobrou você faz um Deus. And you say, this is the great God that created us. E você fala, esse é o grande Deus que nos criou. It has feet, but it can't walk. Sabe, ele tem pés, mas não consegue andar. It has eyes that you put in there, but it can't see. Ele tem olhos que você ali esculpiu, mas não pode ver nada. It has a mouth that can't speak. E tem uma boca e também não pode falar. It has a head, but there's no brains in there. Sabe, tem uma cabeça, mas não tem cérebro nem And dentro. then Isaiah says, God is speaking through him. E daí Isaías fala, Deus está falando, Those who make and worship such idols are just like the idols. ele fala, aqueles que fazem os ídolos e adoram os ídolos são como os ídolos. It doesn't make any sense. Sabe, não faz sentido nenhum. But God goes farther than that. Mas Deus vai ainda além disso. And we just read it.
E vamos ler. He says, I'll tell you what's going to happen before it happens. E ele fala, eu vou falar para você o que vai acontecer antes de acontecer. Your idols can't do that. Sabe, os seus ídolos não podem fazer isso. I'm not going to let you give credit to your idols. Eu não vou deixar você dar crédito aí pro ídolo que você I will construiu. tell you what will happen before it happens. Eu vou falar o que vai acontecer antes de acontecer. Now, some people say, oh, Nostradamus did that. Algumas pessoas falam, Nostradamus fez isso também. French quatrain. I guess we talked about that, didn't we? Eu acho que nós falamos de Nostradamus. Esse não foi que me traduziu? Não. French quatrains of Nostradamus. Eu não sei se vocês leram os quatrinos lá do Nostradamus. You could make them out to mean anything. Você pode pegar aqueles quatrinos e interpretar da maneira que você quiser. They're very vague. Eles são muito vagos. God is very specific. Deus é bem específico. So go to chapter 42 Então vamos no capítulo 42, and verse 8. no versículo 8. When it says, I am Senhor, Nós lemos, eu sou o Senhor. that means that the word there in the Hebrew is Yahweh. A palavra no hebraico aqui é Yahweh. We talk about that tomorrow. Nós vamos falar sobre isso amanhã. You see, when God appeared to Moses in the burning bush, you remember? Sabe, quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente, And he said, Moses, I want you to go to Egypt to deliver my people. ele falou, Moisés, eu quero que você vá ao Egito para libertar o meu povo. Moses said, who are you? E Moisés falou, quem é você? What is your name? Qual é o seu nome? The people are going to ask, who sent you? E as pessoas vão me perguntar, quem me enviou? I've got to give them an answer. Eu tenho que responder. And God said, I am. E Deus falou, eu sou. I am the self-existent one. Eu sou aquele que sempre existiu. Not I was, Ele não falou, eu era, I am. eu sou. Always. Sempre. By the way, Jesus used those same words. A propósito, Jesus usou as mesmas palavras. In John 8, Lá em João capítulo 8, you remember he said to the Jews, ele falou aos judeus. before Israel was, I was? Is Antes- that what he said? Ele falou, antes que Israel existisse, eu era. Oh, he said, before Israel was, I am. Ele fala, antes que Israel existisse, eu sou. He claimed to be the I am. E ele também professou ser o grande eu sou. And he said, I and my Father are one. E ele falou, eu e meu pai somos um. The word in the Hebrew is Yahweh. A palavra lá em hebraico é Yahweh. This is God's name. Esse é o nome de Deus. What? No, Não. his name is not Deus. Sorry, I missed that. Okay. This is God's name, Yahweh. Esse é o nome de Deus. Right? No. Oh, okay. Well, yeah, all right. Okay, all right. Tem alguma coisa na tradução que não está saindo certo? Okay, very good. I'm sorry. I apologize. Ele pede desculpa, mas But God's name is not Dios. sabe, o nome de Deus não é Deus. It's not G-O-D Não in é, English. não é como se fosse em inglês It's J. not Dieu in French. Não é Dieu em francês. It's not Bog in Russian. Não é Bog em russo. Those are generic terms for God. Sobre esses são termos genéricos para That's Deus. not the name of God. Esse não é o nome de Deus. God has a name, Deus tem um nome, Yahweh. Yahweh. I am that I am. Eu sou o que eu sou. So whenever you see, in the English, Lord with all caps or Senor, Quando você vê então o Senhor, a palavra Senhor, it comes from Yahweh. essa palavra vem de Yahweh. And we talk more about that tomorrow. E nós vamos falar mais sobre isso amanhã. We talk about the non-negotiable gospel. Nós vamos falar do evangélico não negociável. Some people don't like this. Sabe, algumas pessoas não gostam disso. You will find out if you are going to know God, E você vai descobrir se você vai conhecer Deus. you are going to know the God of Israel. Você vai conhecer o Deus de Israel. 203 times in the Bible he says he is the God of Israel. 203 vezes na Bíblia ele fala que ele é o Deus de Israel. Some people get angry. Algumas pessoas ficam bravas. Why did he choose the Jews? Por que ele escolheu os judeus? Why didn't he choose us? Por que ele não escolheu a nós? You weren't even around. Você não estava nem aí quando ele escolheu. He had to choose somebody, Ele tinha que escolher alguém. and we'll find out why he chose the E Jews. nós vamos descobrir por que ele escolheu os judeus. Because the Messiah would be a Jew. Porque o Messias
seria um judeu. People don't like that. As pessoas não gostam disso. Well, I'm sorry. Eu sinto muito. You take that up with God. Então você conversa com Deus lá. But he had to choose someone. Mas ele tinha que escolher alguém. He chose Abraham. E ele escolheu Abraão. He calls himself the God of Abraham, Isaac, and Jacob. E ele fala, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. He never calls himself the God of the Arabs. Ele nunca falou que ele era o Deus dos árabes. Never calls himself the God of the Brazilians. Ele nunca falou que ele era o Deus dos brasileiros, Or of the Americans. ou Deus dos Or the americanos, French. ou dos franceses. Only Somente he identifies himself with Israel. ele se identificou com Israel. Now, whether you like that or not, Se você gosta disso ou não, that's the facts. é um fato aqui. So if you're going to know the God of the Bible, Então, se você quer conhecer o Deus da Bíblia, you will have to know the God of Israel. você tem que conhecer o Deus de Israel. Okay? Muito bem. All right. So, verse 9, he says, I won't give my glory to graven images, in verse 8, 42:8. No 42:8, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. And you notice then verse 9. E no versículo 9, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. So you get the point. Então, você entendeu o ponto aqui? How does God identify himself? Como que Deus se identifica? He is the one who can tell you what will happen before it happens. Ele é aquele que consegue falar o que vai acontecer antes de acontecer. Now, the Bible is about 28% prophecy. 28% da Bíblia é profecias. These are not cheap psychic predictions. Sabe, não são assim previsões psíquicas baratas. These are not unimportant sayings. Sabe, não são provérbios que não importam. These are history-making, São- earth-shaking events. São dizeres que estão fazendo a história, que estão abalando o mundo. Foretold by God's prophets centuries, even thousands of years before they happen. E foram professados, foram preditos antes que acontecessem. And the whole world has witnessed their fulfillment. Sabe, e o mundo inteiro tem sido testemunha dos acontecimentos. Nobody can be an atheist. Ninguém pode ser um ateu, Nobody can deny it. ninguém pode negar isso. Okay. Now go to chapter 43. Vamos lá para o capítulo 43. Verse 1 tells us that he is talking to Israel, to Jacob. E lá no versículo 1, nós vemos que ele está falando lá para Jacó. And you could read verse 10. Vamos lá para o versículo 10. Number 10? Uhum. Right. When he says, you are my witnesses, Ele, he's talking about Israel. quando ele fala, vós sois as minhas testemunhas, no versículo 10, ele está falando para Israel. Diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Now, he says to the Jews, you are my witnesses to yourselves and to the world that I am God. E ele está falando aos judeus, vocês são as minhas testemunhas para vocês e para o mundo de que eu sou Deus. Well, how could that be? Como isso pode ser? Because he tells everything that will happen to them. Sabe, porque ele consegue falar tudo o que vai acontecer para He eles. gives them a land. Ele dá para ele a terra, He brought them into the land. ele os leva lá dentro da We don't terra. have time to go to all these prophecies. A gente não tem tempo de mencionar todas essas I profecias, think most of you know them. mas creio que a maioria de vocês conhecem. When he brought them into the land, he warned. Sabe, quando ele os levou para a terra, ele os advertiu. You disobey me, I'll cast you out of this Se land. você me desobedecer, eu vou tirar você dessa terra. I'll scatter you to every nation on the face of E the eu earth. vou espalhar você por todas as nações dessa terra. Did it happen? Aconteceu? It happened. Aconteceu. They're everywhere. Eles estão em todo lugar. We call them the wandering Jew. Nós os chamamos dos judeus ambulantes. I like the way a friend of mine from Brooklyn says. Eu gosto da maneira que um amigo meu do Brooklyn fala. He's a Jewish believer in Jesus. Ele é um judeu, mas que crê em Cristo. He says, why do I have a Brooklyn accent? Ele falou, por que será que eu tenho um sotaque lá do Brooklyn? Because my ancestors sinned and God scattered us everywhere. E ele falou, porque os meus antepassados pecaram e daí todos os judeus se espalharam, eu fiquei com esse sotaque aqui. So, God is going to tell us everything that will happen to the Jewish people. Então Deus nos fala tudo o que vai acontecer com os judeus. And when it happens, E quando acontece, we have to acknowledge that He's God. nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Somebody says, why do you believe in God? Algumas pessoas perguntam, por que você crê em Deus? Israel. Israel. Okay.
He said, I'm going to scatter you everywhere. Ele fala, eu vou espalhar você por todo mundo. You'll be hated, persecuted, killed like no other people. Vocês vão ser odiados, perseguidos, mortos como nenhum outro povo. And we'll come back and talk about that at the end. E nós vamos voltar a falar sobre isso no final. Anti-Semitism. Nós vamos falar de antissemitismo. You don't even know what E anti-Semitism is. você nem sabe o que antissemitismo é. You know, what I'm talking about tonight is supposedly the title of my latest book, O que eu vou falar hoje à noite é o título do meu livro mais novo, my most important book, o meu livro mais importante, Judgment Day, que é o Dia do Julgamento, Islam, Israel, and the Nations. que fala de Israel e das nações. Maybe you don't know, after the Holocaust, there was another Holocaust. Talvez você não saiba que depois do Holocausto houve um outro Holocausto. Holocaust survivors released from Auschwitz, Sabe, as pessoas que sobreviveram lá a Auschwitz, who went back to reclaim the homes the Gestapo had taken them from. sabe, que foram atrás das suas casas para tentar realmente recuperar as casas que a Gestapo tirou deles. The Polish people in possession of those homes wouldn't let them have them. Sabe, o povo polonês lá não deixou as pessoas se apossessarem das And casas killed them. e matou esses judeus que There estavam was a tentando. Holocaust of Holocaust survivors all across Europe. E o que aconteceu na Europa inteira, houve um holocausto depois do holocausto das pessoas que sobreviveram. Holocaust survivors in half-sinking ships. Sabe, as pessoas acabaram... can you rephrase that again? Sorry. So Holocaust survivors in half-sinking ships. In other words, they're not very seaworthy. As pessoas que sobreviveram aos holocaustos já não eram pessoas que estavam em condições muito boas de sobreviver. Within sight of the promised land. E eles estavam lá querendo chegar numa terra prometida. They're driven back by the British Navy. E daí eles acabaram sendo puxados lá pela Marinha Britânica. Put into camps. E daí eles acabaram em campos de concentração, 1944. E lá em 1944, Hitler had not yet invaded Hungary. quando Hitler não tinha ainda invadido a Hungria, There were 500,000 Hungarian Jews untouched by the Nazis. sabe, existiam 5 milhões de judeus que não tinham sido tocados ainda por aquelas pessoas. Hitler needed money. E sabe, Hitler precisava de dinheiro He offered to sell them to the Allies for $2 apiece. e ele ofereceu vendê-los lá para os inimigos a $2 cada um. For $1 million, you could have saved 500,000 Jews from Hitler's ovens. Sabe, e se tivesse $1 milhão, você teria salvo todos eles ali de serem vendidos. No one would take them. Ninguém realmente queria pagar e Maybe comprá-los. remember the ship St. Louis? Talvez você lembre desse navio chamado St. Louis. It came with 930 refugees from Nazi Germany. Era um navio que tinha 930 refugiados lá do nazismo. They had visas to enter Cuba. Eles chegaram lá em Cuba com vistos para poder entrar no país. When they got into Havana Harbor, the Cuban government said, "Oh no, we don't let you ashore E quando eles chegaram no porto de Havana lá, o governo falou, não, a gente não quer que vocês desçam. until you pay us $1 million each." Nós queremos $1 milhão para cada um descer aqui na praia. They couldn't do it. Eles não podiam fazer isso. They went to every port, North, Central, South America. Sabe, esse navio começou a ir em todos os portos lá na América do Sul, na América Central, No one would take e them. ninguém queria recebê-los. The United States wouldn't take them. Nem os Estados Unidos queria recebê-los. They were sent back to Hitler's oven. E eles foram realmente de volta lá para o forno que Hitler preparou para eles. See, it's not just Hitler Sabe, não é só and the Hitler Germans. e não só os The alemães. whole world Sabe, o mundo is inteiro. guilty of the Holocaust. O mundo inteiro é culpado pelo holocausto que For aconteceu. example, in the book we document 1943, Lá nesse livro eu documento que em 1943, the British and American State Department, the Foreign Office, the high-level diplomats, os britânicos e os americanos lá, o departamento de segurança dos países, they met on the island of Bermuda eles se encontraram na Ilha das Bermudas to discuss this problem of the Holocaust, para discutir esse problema do holocausto. and they agreed. E eles concordavam no seguinte: We will not put pressure on Hitler, nós não vamos fazer pressão nenhuma no Hitler, because if we do, he will send the Jews to us. porque se a gente puser pressão, ele vai soltar esses judeus para cima de nós. I'm telling you the truth. Eu estou falando verdade para você. It's a horrible story. É uma história horrível, realmente. Britain lost their empire Sabe, os britânicos perderam todo o seu império because they betrayed the Jews. porque eles traíram os judeus.
They let Arabs in and kept Jews out. Eles deixaram os árabes entrar e tiraram os judeus. Have you heard of the White Paper, Britain's White Paper of 1939? Não sei se você já ouviu falar do papel branco de 1939 lá dos britânicos. They said we will allow 10,000. Now, I'm sorry. Let me go back. Deixa eu voltar um pouquinho, peraí. The whole world had acknowledged that place called Palestine belonged to the Jews. O mundo todo reconheceu que aquele lugar chamado Palestina pertencia aos judeus. It was set aside to be the national homeland of the Jewish people. Ele foi separado para ser a terra nacional do povo judaico. You remember the 1917 Balfour Declaration? Isso está na declaração de 1917. 1922 Declaration of Principles 1922, a declaração dos princípios by the League of Nations. Pelas nações que faziam parte da Liga. And Britain was given the mandate to see that it became the national home of the Jewish people. Welcome them from all over the world. E os britânicos receberam então essa ordem de fazer com que esse pedaço de terra fosse apropriadamente dado a eles. 1939, they wrote a white paper. Is it you familiar with that term? Not really, It means but- it's an official declaration of the government. Em 1939, eles escreveram o que é chamado de um papel branco, que seria uma ordem oficial lá do governo britânico. They said we will allow 10,000 Jews per year for 5 years to come to Palestine. E eles falaram: nós vamos permitir 10 mil judeus a entrarem por ano na Palestina. We will allow an additional 5,000 refugees. E nós vamos Per year. deixar também mais ou menos uns 5 mil de refugiados por ano entrarem lá. Hitler had identified 11 million Jews in East and West Europe to be exterminated. E Hitler então tinha identificado que existiam 11 milhões de judeus na Europa Oriental e Ocidental para serem exterminados. And Britain offers to take in 75,000 over a period of 5 years. E daí os britânicos simplesmente queriam admitir só 75 mil num período de 5 anos. That's an insult É um insulto to the human heart. para o coração humano. Where's the sympathy? Onde está toda a simpatia que eles podiam mostrar? Onde está a compaixão? Okay, but I didn't intend to get into that much detail at this moment. Eu não queria entrar no detalhe, mas é o que aconteceu. But that's one of the prophecies in the Bible. Mas é uma das profecias que a gente vê na Bíblia. One of the great proofs that the Bible is true. Uma das grandes provas de que a Bíblia é verdade. God said, "You will be hated and persecuted and killed like no other people." A Bíblia fala que o povo judaico ia ser perseguido, morto, como nenhum outro povo. Did it happen? Aconteceu? It happened. Aconteceu. It's still true today. E ainda é verdade hoje. Maybe some of you saw on TV or on the internet or in the newspaper what the president of Iran just said. Talvez alguns de vocês ouviram na internet ou nos jornais ou no rádio o que o presidente do Irã disse. He was speaking to thousands of people at a conference in Tehran. Ele estava falando para milhares de pessoas numa conferência inteira. You know the title of the conference? Sabe qual era o título da conferência? World Without Zionism. O mundo sem zionismo. And he said it very plainly. E ele falou de uma forma bem clara. We must destroy Israel. Nós temos que destruir Israel. He said Israel is a blot on this earth. Ele falou: Israel é um empecilho nesse mundo. They must be wiped off the map. Eles têm que sumir da face da terra. Well, I don't know how many of you know. Bom, eu não sei quantos de vocês sabem. There is not an Arab map in the world that shows Israel's existence. Sabe, não existe um mapa árabe no mundo que mostra a existência de Israel. They already wiped Israel off. Eles já tiraram Israel do mapa. And they're going to try to make it come true. E eles vão fazer com que isso aconteça na realidade. And I have someone gave me this just this evening. E alguém me entregou esse documento agora à noite. All the Arab nations are silent about this. Sabe, todas as nações árabes estão mantendo silêncio a respeito disso. The United States said that confirms our concern about Iran's nuclear intentions. Sabe, e os Estados Unidos falam que isso então confirma as nossas suspeitas nucleares lá do Irã. And France raised an objection. E daí França levantou uma objeção a essa preocupação dos Estados Unidos. Various governments in the West raised the objection. E vários outros governos lá também levantaram objeções. And one former Iranian foreign minister Mas um ministro
de Relações Exteriores falou o seguinte. He said, such comments are harmful to Iran. Ele falou que esses comentários eles não vão realmente afetar o Irã. And then somebody else said, a Muslim said, well, it's harmful to Islam. E um islâmico falou, isso não vai criar nenhum problema para nós islâmicos. I get angry at the hypocrisy. E eu fico bravo com essa hipocrisia. Harmful to Islam? Vai ser, não vai criar nenhum problema para o Islã? Let me quote Muhammad. Deixa eu falar para vocês o que Muhammad falou. I'm quoting him verbatim. E eu estou falando o que ele disse. You don't have to go to some search on some back shelf in a library. Sabe, você não precisa ir lá numa biblioteca. Deixa eu falar o que ele disse. You don't have to go to some secret documents. Você não precisa procurar nenhum documento secreto. This is taught in every Muslim school. Isso é ensinado em qualquer realmente escola islâmica. It is known by every Muslim. E é conhecido pelo todos os islâmicos. It's in the speeches in the mosque. Sabe, e lá nas mesquitas isso é falado abertamente. It's on radio and television. Acontece no rádio, na televisão. Muhammad said the last day will not come. Muhammad falou que o último dia não vai chegar Until the Muslims confront the Jews. Até que os islâmicos venham a confrontar os judeus And the Muslims destroy them. e até o momento que eles venham destruir os judeus. In that day, Allah will give a voice to the rocks and the trees. E naquele dia, então, Allah vai dar vozes às pedras e às árvores, And they will cry out, O Muslim, e eles vão todos clamar: O servant of Allah, povo islâmico, servos de Allah, there is a Jew hiding behind me, come and kill him. existe um judeu que está se escondendo atrás de mim, venha matá-lo. Every Muslim knows this. Qualquer islâmico sabe disso. Every Jew on the face of the earth must be killed. Sabe, todos os judeus na face da terra precisam ser exterminados. So, the president of Iran is saying nothing new. Então, o presidente do Irã não está falando nada de novo. Well, why are there some objections now? E por que existem algumas objeções agora? Let me just quote you what was said in 1967. Deixa eu falar para você o que foi dito em 1967. You see, you hear, well, now, if you just move the borders back to 1967, Você fala, não, mas vamos ver o que aconteceu lá em then 1967. there would be peace. Se você tivesse lá um tratado acontecendo, haveria paz. Well, the PLO was founded in 1964. Mas o PLO foi achado, PLO Right. Palestinian Liberation Organization. okay, a Organização de Libertação da Palestina aconteceu nessa época. Why was that? That's before 67. E realmente aconteceu antes de 1967. Now, my family and I happened to be over there Sabe- in Egypt at this time. Nessa época, a minha família e eu estávamos lá em viagem no Egito. And let me quote you what they said in 1967. E deixo aqui fazer uma referência ao que foi dito lá em 1967. Now, I'll go back to 1959. Deixo um pouquinho antes, em 1959, This was Egypt's dictator, Gamal Abdel Nasser, e era um ditador, Gamal Abdel Nasser, and he founded the PLO 5 years later. e ele foi o que fundou a Organização para a Libertação da Palestina 5 anos mais tarde. I'm quoting him verbatim. E eu estou falando literalmente o que ele This disse. is a speech he gave in Alexandria, Egypt. Foi uma coisa que ele falou lá em Alexandria. This time we will exterminate Israel. Desta vez nós vamos exterminar Israel. Now that's what they said they would do in 1948. É o que eles falaram que eles iam fazer em 1948. What they said they would do in 1956. É o que eles falaram que iam fazer em 1960. And now this is 56. 1957. E agora nós estamos em And 1967. he said this time we will accomplish it. We will exterminate Israel. E daí, nessa época, ele falou, nós vamos fazer isso, nós vamos completar esse plano. To Egypt's National Assembly, March 26, 1964, Em 1964, lá em março, Nasser declared, essa pessoa declarou, we will enter Palestine with its soil saturated in blood. nós vamos entrar na Palestina com as espadas saturadas de sangue. We aim at the eradication of Israel. E nós temos como alvo a destruição de Israel. So Iran's president hasn't said anything new, has he? Então, o presidente de Irã não declarou nada novo Why are recentemente. people suddenly saying, oh, that's not very nice to say? Por que as pessoas estão reclamando? Isso não é muito bom de ser falado?
The Voice of Arab radio program announced, A voz de um rádio árabe anuncia: the sole method we shall apply against Israel is total war, o que nós devemos fazer contra Israel é guerra total, which will result in the extermination of Zionist existence. que vai resultar na destruição da existência de Zion. The Syrian defense minister boasted, O ministro da Defesa falou ainda: we are now ready to enter into a battle of annihilation. nós estamos prontos para entrar numa batalha de destruição. May 30th, we were over there. E lá em 30 de março, nós estávamos lá nessa época, Nasser boasted, esse mesmo comandante Nasser falou o seguinte: the armies of Egypt, Jordan, Syria, and Lebanon. os exércitos do Egito, da Síria e do Líbano Jordan, e Jordânia are poised on the borders of Israel, estão preparados lá nas fronteiras de Israel, while standing behind us are the armies of Iraq, Algeria, Kuwait, Sudan, and the whole Arab nation. e lá atrás de nós estão todos os exércitos de Kuwait, de Sudã, da Algéria e de todas as nações árabes. The critical hour has arrived. E a hora crítica chegou. The existence of Israel, Iraq's president said, O presidente do Iraque falou: the existence of Israel is an error which must be rectified. a existência dos judeus do povo de Israel é uma coisa que nós temos que realmente terminar, erradicar. Our goal is clear, E o nosso objetivo é claro: to wipe Israel off the map. nós temos que realmente tirar eles da face da terra. Now, I could give you many more quotes. E eu posso te dar muito mais referências. Where has the world been? Aonde They've been saying this. Aonde que o mundo estava quando tudo isso foi dito? But now the president of Iran only says the same thing they've been saying. Mas agora você ouve o presidente do Irã falar esse mesmo tipo de coisa. People are saying, oh, that's not very nice. E as pessoas começam a indagar: e esse negócio que ele falou não é muito bom. Okay, well, I got ahead of myself there. Bom, eu fiquei um pouco à frente de mim This is mesmo what we aqui. call anti-Semitism. É isso que a gente fala de antissemitismo. So God said you're going to be scattered everywhere in the world. Deus falou: você vai se espalhar no mundo todo. You'll be hated and persecuted like no other people. Você vai ser perseguido e odiado como nenhum outro povo. You'll be killed and slaughtered. E você vai ser morto. I give you the verses, but we don't have time. Eu daria até os versículos todos que isso fala, mas não They'll temos make tempo. jokes about you. Eles vão ficar fazendo You'll brincadeiras, be a proverb vão fazer of all the world. piadas, você vai You'll be virar, like the scum of the earth. sabe, você vai virar aí o pó da terra. We'll come back and talk about that and explain why. E nós vamos voltar a falar sobre isso e eu vou explicar por quê. But God said, even though the whole world seeks to destroy you, Mas Deus fala que, embora o mundo todo queira destruir você, I will not let it happen. eu não vou deixar isso acontecer. I will preserve a remnant of Israel. Eu vou preservar o remanescente de Israel. In the last days, I will bring them back into their own land. E nos últimos dias eu vou trazê-los de volta para a terra. Now turn to Zechariah 12. Vamos lá para Zacarias 12. Now I ask you a simple question. Has all this happened that God said would happen? E eu pergunto para você uma questão simples. Tudo isso aconteceu, o que disse que ia acontecer? Exactly. Exatamente. And if you went to Europe today, Se você for lá na Europa hoje, United States, ou nos Estados Unidos, well, I can tell you on the universities in America, anti-Semitism is growing. e eu posso falar que o antissemitismo está crescendo nesses lugares. My wife and I were in Austria, A minha esposa e eu estávamos na Áustria, in Vienna. em Viena, We went to visit the Jewish synagogue, e nós fomos visitar as sinagogas, beautiful ancient synagogue. que eram sinagogas antigas muito bonitas. They have to have heavily armed police with flak jackets, automatic weapons, 24 hours a day, 7 days a week to protect the synagogue. E eles tinham que ter uma força armada toda preparada, com coletes à prova de bala, 7 dias por semana, o dia inteiro, para proteger essas sinagogas. Okay, now he says, verse 1, Chapter- you could read that, chapter 12, Zechariah. He identifies himself again as the creator. Lá no capítulo 12, no versículo 1 de Zacarias, ele se identifica de novo como um criador. E nós lemos: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele.
Well, if you highlight in your Bible or you underline, Se você marcar ou sublinhar na sua Bíblia, just underline those words, I will. sublinha essas palavras que fala eu vou. God says, I'm going to do something. Deus fala eu vou fazer algo. He says it over and over and over. If you look at verse 2, Se você will I, in the English, I will, in other words. Eis que, lá no versículo 2 você vê isso, como em todas as outras lugares, eis que eu farei, It's in verse 6, no versículo it's in 6, verse 9, no versículo 9, verse 10. no versículo 10. You go to chapter 14, verse 2, Se você for lá no capítulo 14, versículo 2, and so forth. God says, I'm going to do something. Deus fala, eu vou fazer algo. Well, what's he going to do? O que ele vai fazer? This is in the last days when he has brought Israel back into their land. E isso é nos últimos dias, quando ele trouxe Israel de volta para sua terra. So, did you read verse 2 yet? No. You can Não? read verse 2. 14:2? 12:2. Vamos lá para 12, capítulo 12, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Okay, amazing prophecy. É uma profecia incrível. God says all of the nations surrounding Jerusalem, surrounding Israel, will be united against her. Todas as nações que estão rodeando Jerusalém estarão unidas contra o povo. A história do Oriente Médio, History of Israel. a história de Israel. Israel had many enemies, right? Israel tinha muitos inimigos, correto? Egyptians, Os egípcios, the Assyrians, os assírios, Babylonians, os and babilônios so forth. e outros. When in history were they ever united, all united against Israel? Quando na história da humanidade estavam todos unidos contra Israel? Never. Nunca. They fought one another. Eles brigaram uns com os outros, They were enemies. eles eram inimigos entre si, God says, I'll tell you, the day's coming. mas Deus falou, o dia está para chegar, All of the nations surrounding Israel will be united against her. onde todas as nações que estão ao redor de Israel vão estar unidos contra Israel. How did that come about? Como que isso vai acontecer? Islam. É realmente islâmico. It's Islam that unites them. É o islamismo que os une. They would fight one another if it weren't for Israel. Sabe, senão eles estariam lutando uns com os outros. But Islam says Israel must be destroyed. Mas o islamismo fala que Israel tem que ser destruído. And these are all Muslim nations. E são todas nações muçulmanas. How did they become Muslim nations? Como que eles se tornaram nações muçulmanas? That's not their heritage. Não é a herança que eles tinham. They had different gods, different religions. Eles tinham deuses diferentes, diferentes religiões. But in the 7th century, Mas Islam took over all that territory. lá no século VII, o islamismo tomou conta de tudo isso. They did it with the sword. Eles fizeram isso através da espada. You either submit to Islam or we kill you. Ou você submete-se ao islamismo ou nós vamos matar você. I get a little bit angry. Eu fico bravo. Even after the president of Iran made that statement, Depois que o presidente do Irã falou aquele dito que eu mencionei, and he called for more suicide bombers against Israel. e ele pediu para que mais bombas suicidas atacassem Israel, And one went in and killed some people. e algumas pessoas vão lá e matam outras pessoas. President Bush said, O presidente Bush falou: "Oh, these are fanatical remarks. estas são algumas afirmações fanáticas. They don't really reflect Islam. Eles realmente não refletem o islamismo. Islam is a religion of peace." O islamismo é uma religião de paz. What? O quê? I was being interviewed on a secular radio show in Washington, D.C. Eu estava sendo entrevistado num programa de rádio lá na capital de Washington, D.C. And the talk show host began, E daí o anfitrião do show começou. Mr. Hunt, what's your reaction to extremist Islam? Sr. Hunt, qual que é a sua reação aos extremistas islâmicos? I said, first of all, I object to the word extremist. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu tenho uma objeção contra essa palavra extremistas. These are not extremists. Eles não são extremistas, These are real Muslims. eles são realmente muçulmanos.
Islam isn't peace. Sabe, os islâmicos It's terror and war. não é paz, é terrorismo, é guerra. Well, they had a Muslim waiting for me. Era muçulmano. Eles tinham um muçulmano esperando por mim lá. And he said, "You don't know what you're talking about." Ele falou, não, você não sabe o que você está falando. I'm a Muslim, Eu sou um muçulmano and I can tell you Islam is peace. e eu posso falar para você que o islamismo é paz. I said, "Really? E eu falei, verdade? Give me one example where Islam ever brought peace." Me dá um exemplo onde o islamismo trouxe paz. I only asked for one example. E eu queria só um exemplo. Just one. Só um. That's all. Só um. Silence. Silêncio. I said, "I'll give you hundreds of examples." Eu falei, eu te dou centenas de exemplos. What was that 8-year war between Iran and Iraq? Aquela guerra entre o Iraque e o Irã. Wasn't that Muslim against Muslim? Não era islâmicos contra islâmicos. They killed 1 million people. Mataram 1 milhão de pessoas. They used 1,000 tons of poison gas on one another. Usaram gases venenosos uns com os outros. Why did Saudi Arabia plead with us to come and rescue them Por que a Arábia Saudita pediu aos Estados Unidos que fosse resgatá-los in 1990? em 1990? Wasn't that a Muslim nation that was coming against them, Iraq? Não era realmente uma nação islâmica que estava indo contra o Iraque? And don't they call us pagans? E eles chamam todos nós de pagãos? By the way, A propósito, when they called for us to come and help them, rescue them, quando eles nos chamam lá nos Estados Unidos para resgatá-los, they said no Jew can come eles realmente deixam bem claro que nenhum judeu venha, because Muhammad killed every Jew in Arabia. porque Muhammad vai matar todo e qualquer judeu lá na Arábia. Look, we don't have to argue about it. Sabe, nós não temos que nem discutir isso. You don't have to do big research. Você não precisa pesquisar a fundo. You want to know what Islam is? Sabe o que o islamismo é? Go to Saudi Arabia. Vai na Arábia Saudita. No Jew can set foot in Saudi Arabia. Nenhum judeu pode pisar lá na Arábia Saudita. And our military said, wait a minute, the Jews are part of our military and we're going to bring them. Mas os militares lá nos Estados Unidos falam, olha, tem judeus lá no nosso exército, nós vamos trazer os judeus. Then the American military said, wait a minute. E os militares americanos aí então falaram. On the dog tags it says Jew. Lá realmente na tarjeta fala judeu. You know, Catholic, Protestant, Jew. A tarjeta fala se é judeu, se é protestante, qualquer religião. If the Iraqis capture a Jew, they will skin them alive. Sabe, e se os iraquianos capturarem um judeu lá, eles vão tirar a pele dele inteira. So they came up with a new category. Então eles inventaram uma nova categoria. They called it Protestant B. Eles chamam Protestant B, to be Protestant. Bay. Protestant Bay. The letter. Eles vieram com uma nova nomenclatura, protestante B. I'm telling you the truth. Eu falo para vocês a verdade. So that they wouldn't be identified as Jews. E eles inventaram esse nome para que os judeus não fossem identificados como judeus. Now, you must be a Muslim to be a citizen of Saudi Arabia. Sabe, você tem que ser muçulmano para ser um cidadão da Arábia Saudita. How would you like it if you had to be a Muslim to be a citizen of Brazil? Como que você ia achar, o que você ia achar se você tivesse que ser muçulmano para ser cidadão brasileiro? They intend to take over. Eles iam querer tomar conta disso aqui. They intend to bring that to pass. E eles queriam realmente trazer tudo o que eles acreditam. You can't carry a Bible on the street in Saudi Arabia. Sabe, você não pode carregar uma Bíblia na rua lá na Arábia Saudita. You cannot have a secret Bible study in your home. Você não pode nem ter um estudo bíblico secreto lá na sua casa. If they find out about it, they will throw you out of the country or put you in prison. Se eles descobrirem a respeito disso, vão expulsar você do país ou pôr você na prisão. If there are any Saudis in there, they will be killed. E se tem algumas pessoas nativos, pessoas lá da Arábia Saudita lá, eles vão ser mortos. It is the death penalty for any Muslim to convert to any other religion. É uma pena de morte que eles recebem se algum muçulmano se converter a alguma outra religião. And they take their heads off in chop square. That's what they call it. Eles tiram as cabeças das pessoas lá em praça pública. And the people come and cheer. As pessoas vêm e ainda começam a aclamar. And I give you the documentation in the book. E eu explico tudo isso, está documentado no meu livro. This is today. Isso está acontecendo hoje. I tell you how many they beheaded. E eu posso falar quantos perderam a cabeça. 2003, 2004, 2005. Nos anos de 2002, 2003, eu tenho o número das pessoas que perderam as cabeças. You cannot build a non-Muslim place of worship in Saudi Arabia. Você não consegue construir nenhum lugar que não seja muçulmano lá na Arábia
Saudita. You couldn't have a non-Muslim worship service in Saudi Você não Arabia. pode ter nenhum tipo de culto que não seja muçulmano na Arábia Saudita. There is no freedom of press, Não tem realmente nenhuma liberdade de no imprensa, freedom of speech, não tem nenhuma liberdade de no freedom of religion. falar, nenhuma liberdade em religião. And these are our allies, E esses são os nossos our friends, amigos, our partners nossos parceiros. in fighting terrorism. Eles são nossos parceiros em estar lutando aí contra o terrorismo. Saudi Arabia has bankrolled Al-Qaeda to about $500 million. They have banked, you said? Bankrolled them, paid them, supported them. A Arábia Saudita tem pago ao pessoal do Al-Qaeda $500 milhões. They have supported the terrorists around the world with billions of dollars. E eles têm realmente sustentado vários terroristas do mundo todo com bilhões de dólares. And they're part of the coalition against terrorism. E eles são parte da coalizão contra terrorismo? What madness is this? Que loucura é essa? Well, they've got the oil. Bom, eles têm o óleo, We don't want to offend them. nós não queremos ofendê-los. Yeah, and I can tell you, it's getting worse. E eu posso falar uma coisa para você, vai piorar. You cannot even imagine what's going to happen. Você não pode nem imaginar o que vai acontecer. I talk to men who are involved in anti-terrorism in America. E eu falei com uma pessoa que está envolvida com processos antiterrorismos na América. And they have told me that the Al-Qaeda has dirty nukes inside America. E eles falaram que o Al-Qaeda tem realmente núcleos dentro da América. They came across the Mexican border. Eles vieram pela fronteira do México. We're desperately trying to find them. E nós estamos desesperadamente tentando achar essas pessoas que entraram. Why haven't they set them off yet? Por que eles não conseguiram ainda pegar essas They pessoas? talk about an American Hiroshima. Porque eles estão realmente falando de uma Hiroshima americana, bomba de Hiroshima. Set them off in many cities: New York, Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles. E a ideia All at once. é explodir bombas para dar aquele efeito de Hiroshima nas cidades principais, em Nova York, em Los Angeles, nos Estados Unidos todo. Now you have a religion Se você tem uma religião, that encourages you to kill innocent people. você tem uma religião que assim realmente quer que você mate, motiva você a matar outras pessoas. A God that promises you reward in paradise. E nós temos um Deus que promete para você lá uma recompensa no paraíso. For murdering other people. Essa recompensa de matar alguém, quando você mata alguém, você é recompensado no paraíso. This is a religion of peace? Isso é uma religião de paz? No, it's not. Não, So não I é. said to this Muslim, Então eu falei para esse muçulmano, who killed the 2 million people in South Sudan? quem que matou os 2 milhões de pessoas no Sudão do Sul? 2 million blacks in South Sudan killed by the Muslims. 2 milhões de negros mortos lá pelos muçulmanos. Who's killing them and burning down churches every day in Indonesia? Quem que está realmente matando e enterrando as igrejas todos os dias lá na Indonésia? In the last 3 years, the Muslims have burned down more than 3,000 churches in Indonesia. Nos últimos anos, mais de 3 mil igrejas têm sido queimadas lá na Indonésia. They're killing them every day. Eles estão matando essas pessoas todos os dias. 15 of the 19 northern states in Nigeria adopted Sharia. 15 dos 19 estados lá no norte da Nigéria adotaram o seguinte. That's Islamic law. Adotaram uma lei islâmica que diz o They have seguinte. burned down hundreds of churches, killed thousands of people. Eles queimaram várias igrejas, mataram milhares de pessoas. I said to him, what's that revolution that's been going on in Algeria for the last 12 Desculpa, years? Algéria. E eu perguntei que é essa revolução que está acontecendo na Algéria nesses últimos anos. They've killed more than 100,000. Eles mataram mais de 100 mil. Isn't that Muslim against Muslim? Será que não é muçulmano contra muçulmano? Who are these warlords over there in Afghanistan? Quem são todos esses guerreiros lá no Afeganistão? Aren't they all Muslims? Não são todos muçulmanos? Hasn't Islam been there for centuries? O islamismo não tem estado lá por séculos? If we pulled our troops out, Se a gente tirar as nossas tropas, they will be killing one another. eles vão estar matando
matando uns aos outros. Well, how can you say Islam is peace? E como é que você pode me falar que o islamismo é How paz? does this lie perpetuate itself? Como é que essa mentira continua se perpetuando sobre o islamismo? Can't give me one example. Você não pode me dar um exemplo. Now, why do they kill people? E por que eles matam as pessoas? Because Muhammad said, Porque o Muhammad, profeta, disse. and I give you all the documentation, all the references to the Quran. Sabe, eu te dou todas as referências para o Corão aqui no meu livro. Whoever relinquishes his faith, you kill him. E nós lemos que qualquer um que renegar sua fé vai ser morto. In 632 AD, Em 638? 632, Em 632 depois de Cristo, when Muhammad died, quando o profeta Muhammad morreu, you know why he died? sabe por que ele morreu? Natural death. Foi uma morte natural. He was a martyr. Ele foi um mártir. He was poisoned by the widow of the man that he had murdered. Ele foi realmente envenenado pela esposa de um homem que ele matou. Okay. When he died, Quando ele morreu, not all, but most of Arabia tried to abandon Islam. a maioria dos árabes tentou abandonar lá a terra. And Abu Bakr, the first caliph who succeeded him, E what's his name again? Abu Bakr, Abu Bakr, a primeira pessoa que o sucedeu, and his men, e os seus homens, it took a couple of years to bring Arabia back into Islam. demorou alguns anos para trazer os árabes todos de volta para Islã. They killed about 70,000. Eles mataram 70 mil pessoas. These are Muslims killing Arab former Muslims. Eram muçulmanos matando árabes que eram muçulmanos anteriormente. You want to verify this? Você quer verificar essa informação? Go on Google Vai lá no Google, and punch in the wars of apostasy. That's what it's called. são chamados da Guerra da Apostasia. And Islam spread from there all the way to France and all the way to China. E daí o islamismo começou a se espalhar até a França e até a China. Historians tell you the takeover of India is the bloodiest story in history. Os historiadores falam que a tomada da Índia pelos islâmicos foi uma das batalhas mais sangrentas da história. The Muslims killed more in India than Hitler killed. Sabe, os muçulmanos mataram mais pessoas na Índia do que Hitler matou. You've all heard of the Taj Mahal. Você já deve ter ouvido falar do Taj Mahal. Did you know it was built by a Muslim mogul? Eu não sei se você sabe que foi construído por um islâmico, 20,000 slave laborers. por vários escravos. He killed thousands. Ele matou vários. We're looking at Zechariah 12. Vamos lá para Zacarias 12. God says, I will make, all the nations around will be united. Deus fala que todas as nações ao redor de Israel vão estar unidas. It's Islam that unites them. E é o islamismo que vai unir todas elas. With a common hatred to destroy Israel. E vai ter um ódio em comum em todas elas para estar matando Israel. Never happened before. Nunca aconteceu antes. They're all united today. Vão estar todos unidos Fulfillment of prophecy. e vão estar realmente cumprindo essa I'll profecia. make them a cup of, they'll tremble. The nations around will tremble at Israel. Sabe, as nações todas ao redor vão estar lá fazendo com que a situação fique difícil. Read verse 6 Vamos lá no versículo 6, chapter 12. and 12, right? 12, versículo 6, em Zacarias, nós lemos: Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre paveias. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. I gave this book to one of Israel's most highly celebrated retired generals. Eu dei esse livro que eu escrevi para um dos generais mais respeitados, já aposentado, He couldn't put it down. e ele não podia parar de ler. He finished it in one sitting. Ele terminou de ler numa sentada só. And he wrote a tremendous endorsement of it. E ele ele endossou o livro, escreveu todo um parágrafo para endossar o meu livro. But listen to what he says in his endorsement. Mas deixa eu te falar o que ele disse nessa declaração a respeito do meu livro. He says, in 1948, when the state of Israel was just reestablished, Ele falou em 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido, 600,000 Israelis faced 80 million Arabs. 600 mil israelitas lutaram contra, what's the number of 80 million Arabs. 80, 600,000. lutaram contra 80 milhões de árabes.
60,000 ill-trained and ill-equipped Israeli soldiers 6.000 mal treinados soldados of a newly organized army just 6 months old. De exército que tinha simplesmente 6 meses de idade. They crushed 600,000. It's a ratio of 1 to 10. Eles acabaram com 600.000 pessoas. Você tem aí mais ou menos de 1 para 10 a correlação Of 4 Arab armies. de exércitos. Well trained, heavily armed. Eles eram treinados, eles estavam com muitas armas. They've got tanks and planes. Eles tinham tanques e vários aviões. The Israeli settlers had none of this, E lá os israelitas não tinham nada disso. and they crushed them. E eles realmente foram destruídos. Israel has won every war. Sabe, eles têm vencido cada guerra. Israel could take these people out. Sabe, Israel podia tirar essas pessoas de lá. They act with great restraint. E eles agiram com grande defesa. See, if you could just push Israel around, they wouldn't be a cup of trembling, would they? Sabe, se você simplesmente podia puxar Israel, podia exterminar Israel, as pessoas não iam estar tremendo, mas ele falou que as nações ao redor vão estar tremendo quando eles chegarem lá em torno de Israel. You know, he works harder than I do. Ele está trabalhando muito mais duro do que ele. He's getting tired. Ele está ficando cansado. Ok. You're probably getting tired of sitting there. Vocês estão também cansados de ficar sentado aí, eu Just give acho. me a few more minutes. Mais uns minutos. Look, the head of Hamas O cabeça lá do Hamas, walks out of a mosque in ele so-called Palestine, PLO territory. Ele sai lá de uma mesquita, lá da Organização para a Libertação da Palestina. Now, he has trained hundreds of suicide bombers. E ele tem treinado centenas de pessoas que são bombas suicidas. He's a murderer. Ele é um criminoso. He gets in a car. Ele entra num carro, He hasn't gone 2 blocks ele não passou 2 quarteirões, when an Israeli missile wipes him out. quando lá um míssil israelita mata alguém. So they voted in a new head of Hamas. Então, eles acabaram votando num novo cabeça para Hamas. A month later, he walks out of a mosque. Um mês depois, ele sai de uma mesquita, He gets in a car. ele entra num carro, 2 blocks, they got him. 2 quarteirões, acertam ele também. Now you think of the technology Daí você pensa na and the tecnologia execution e na execução to identify who's in a car para identificar quem está dentro daquele carro. and to just hit that car, nothing else. E para atingir só aquele carro e nada mais. No wonder they tremble. Sabe, não é à toa que eles ficam todos com So medo. Hamas doesn't tell you who the new head is. Hamas não fala quem que é o novo cabeça. Israel will find out. Sabe, Israel vai então descobrir. So he says, verse 3, Versículo 3. I'll make Jerusalem a burdensome stone to all people. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. That's another prophecy. É uma outra profecia. How much of a burden is Israel? Quanto que um fardo é Israel agora? The United Nations has spent 1/3 of its time debating, pronouncing, condemning about Israel. As Nações Unidas tem gastado 1/3 do seu tempo falando, debatendo sobre o povo de Israel. A tiny nation that has 1/1000th of the Earth's population. Sabe, uma pequena nação que tem um número tão pequeno da população da Terra. The United Nations has spent 1/3 of its time. Um povo tão pequeno e mesmo assim as Nações Unidas tem gastado 1/3 do seu tempo falando sobre Is eles. that a burden? Será que é um fardo para a gente? That's a big burden. É um grande fardo. It's the number one problem the UN faces. É um problema número 1 que as Nações Unidas está realmente encarando. You don't solve Jerusalem, Você não consegue resolver o problema de you've Jerusalém? got a nuclear holocaust. Se você não conseguir, você vai ter realmente um holocausto nuclear. But all the Arab nations around them are trying to develop nuclear weapons. Sabe, todas as nações ao redor estão tentando desenvolver armas nucleares. Israel has the only workable defense against missiles. Israel tem a única defesa contra os mísseis. It's called the Arrow 2. É chamado de Arrow 2? Yeah. É chamado de Arrow 2 It's guided from satellites. e é guiado por satélites. They can get a missile 62 miles in the air. Eles podem atingir um míssil que está a 62 milhas no ar. That's 3 times higher than America's Patriot.
Patriot, you mean the Patriot anti-missile system. E ele é 3 vezes mais poderoso do que as armas que a gente tem lá na América. Israel can deliver nuclear missiles from submarines. Sabe, Israel consegue soltar um míssil lá de um submarino. They don't want to use them. Eles não querem usá-los, They had to develop them for their own self-defense. mas eles tiveram que desenvolver essa defesa para se defenderem, Because all these nations around them say we're going to annihilate Israel. porque todas essas nações estão falando, nós vamos acabar com vocês. Oh, but Islam is peace. Don't worry about it. Mas não se preocupe, o islamismo é paz, não vai acontecer nada disso. I'll make a simple statement to you. Eu faço uma declaração simples para você. If the Muslims laid down their arms, it would be the end of war. Se os muçulmanos todos largassem as suas armas, seria o final da guerra. If Israel laid down her arms, it would be the end of Israel. Se Israel largasse suas armas, ia ser o fim de Israel. You all know that's true. Você sabe que isso é verdade. That ought to tell you something. Você deve entender alguma coisa com o que eu acabei de falar. Okay, now go to Joel chapter 3. Vamos lá para Jó, capítulo 3. There are hundreds of prophecies. Joel, desculpa, capítulo 3. Hundreds of prophecies in the Bible. Nós temos centenas de profecias na Bíblia. God proves who He is by telling you what's going to happen before it happens. Deus prova quem Ele é, fazendo profecias e fazendo com que elas aconteçam. And I'm only dealing with some prophecies for our day. E eu estou simplesmente lidando com profecias que são pertinentes aos nossos dias. 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. That's a very, I hope it says the same thing in the English Bible. Yeah. Eu espero que fale a mesma coisa que a sua Bíblia. It's a very specific prophecy. É uma profecia bem específica. Now, people often ask me, if I'm in Australia, is Australia in prophecy? As pessoas frequentemente me perguntam quando eu estou na Austrália, eles têm uma profecia para a Austrália? If I'm in Brazil, is Brazil in prophecy? Quando eu estou no Brasil, tem uma profecia aqui para o Brasil? Of course. Claro! We just read it. Nós acabamos de ler. I will gather all nations. Eu vou ajuntar todas as nações. Does that include Brazil? Inclui Brasil, será? Does that include the United States? Inclui os Estados Unidos? Yeah. Sim. He's going to bring them to Jerusalem. Ele vai trazer todas as nações para Jerusalém. This is Armageddon. Isso é o Armageddon. And I'm going to punish them E eu vou puni-los for what they've done to my people Israel. por tudo aquilo que eles fizeram para o meu This is the povo. God of Israel speaking. Esse é o Deus de Israel falando. Whether you like it or not, Se that's você who He is. gosta ou não, é quem ele é. And these are His people. E esses são o seu povo. Well, I'm going to punish them for two things. Ele vai puni-los por duas coisas. What are they? Quais são as duas coisas? They have scattered my people all over the world. Eles espalharam o meu povo no mundo todo. Now that's been going on for centuries. Isso tem acontecido por séculos. Number 2, Número 2, they have divided my land. eles dividiram toda a minha terra. Divided my land. Dividiram toda a minha terra. Never happened before in history. Nunca aconteceu isso na história antes. Israel has been conquered by many nations. Israel tem sido conquistado por muitas nações. A conqueror doesn't divide the land. Um conquistador não divide a terra. They don't give part of it away. Eles não dão parte para outra pessoa. They keep it. Eles realmente guardam. First time in history, Israel has been divided. Mas primeira vez na história que Israel tem sido dividida. Who did it? Quem que fez? All the nations of the world. Todas as nações da terra. Remember we said Britain had the mandate to see that this became the Jewish national homeland. Lembra que eu falei que os britânicos tinham aquele mandato que a Palestina se tornasse a terra dos judeus. Instead, they betrayed the Jews. Mas eles realmente traíram They os let judeus, Arabs in. deixaram os árabes They entrarem, kept the Jews out. deixaram os judeus de They fora. gave 2/3 of that land to create Jordan. E 2/3 daquela terra eles pegaram para criar That was Israel. a Jordânia. E era Israel. And November 29th, 1947, E 29 de novembro de 1947, de 1947, UN Resolution 181. a Resolução das Nações Unidas de 181, It is called the partition of the land, the dividing of the land. que foi nomeado a divisão da terra. And the nations gave Israel 13% of the land that they had promised. As nações deram para Israel só 13% do que eles
prometeram. And I can tell you, I could give you many verses. E eu posso te dar aqui muitos versículos God is angry, que Deus está bravo, zangado, and judgment will come. e julgamento vai chegar. He says it very clearly here. Ele fala aqui muito claro. Now, every so-called peace proposal in the Middle East, Todas essas chamadas proposições de paz lá no Oriente Médio, what's the basis? qual que é a base disso? Israel, give them more land. Israel, dá mais terra. Am I telling you the truth? Estou falando verdade? Israel, give them more land. Israel dá mais terra para We eles. just pressured Israel to pull out of Gaza. Nós ficamos pressionando Israel para sair lá de Gaza. Give them more land. Dá mais terra. I know people who were involved in that. E eu conheço Military people. pessoas do exército que estavam envolvidas. They have told me that most of these settlers in Gaza were Zionists. E eles me falaram que a maioria dessas pessoas que moravam em Gaza They believed the Bible. eram zionistas que acreditavam na Bíblia. They believe God gave that land to them. Eles acreditam que Deus deu aquela terra para eles. And some of them were hoping, expecting that even to the last moment God would intervene. E eles estavam esperando até que no último minuto, antes de eles saírem, Deus fosse intervir. They were so emotionally overwrought. E eles estavam tão emocionados lá naqueles momentos que foram tirados, Many families could not gather the strength to pack their bags. que algumas famílias não conseguiam nem empacotar e preparar suas coisas para ir embora. They could not gather the strength to get up and walk out of their home. Eles não conseguiam nem forças para sair das suas casas. The soldiers had to pack their bags for them E os soldados até tiveram que ajudar eles a fazerem as malas and carry them out e carregá-los lá, because they believed that God gave that land to the Jews. porque eles acreditavam que Deus tinha dado aquela terra para os judeus. Why did it happen? Porque aconteceu? Pressure from the United States. A pressão lá dos Estados Unidos, Pressure from the UN. a pressão das Nações Unidas, President Bush's roadmap to peace. o plano de paz lá do presidente Bush. What is the basis of it? Qual que é a base dele? Israel, give them more land. Israel dá mais terra para eles. Condoleezza Rice said, A Condoleezza Rice falou, "Oh, that's a good first step. é um primeiro passo muito bom, But you're going to have to get out of the West Bank too." mas vocês vão ter que sair lá da bancada da Cisjordânia. And the popular T-shirts now in Gaza. E uma camiseta popular lá em Gaza atualmente, Today, Gaza. hoje Gaza, fala, Tomorrow, West Bank. amanhã nós vamos para a And then Cisjordânia. Jerusalem. E daí então vamos para Jerusalém. Jerusalem will be the capital of a Palestinian state from the Mediterranean to the Jordan. E lá nós vamos ter então uma capital para todos esses lugares. And Israel will be no more. Israel então não vai existir mais. God is not going to allow this to happen. Deus não vai deixar isso acontecer. This is Armageddon. Isso é Armageddon. Turn to Ezekiel 38. Vamos para Ezequiel 38. Armagedon. Just a couple more verses and we'll let you go home. Mais uns 2 versículos, daí eu deixo você ir para casa. Notice verse 11, and I'll just quote parts of it. Ezequiel 38. Uhum. God is going to bring the Antichrist and his armies against a land of, notice what it says, unwalled villages. Is that what Portuguese is? Nós temos em Ezequiel 38, versículo 11. 38:11, right? Right. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam, todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. How about that? E o que você pensa a respeito disso? I can tell you the wall, the fence they're building will come down. Eu posso te falar que as muralhas vão todas ruir. There will be a false peace Vai haver uma paz falsa by the Antichrist. dada pelo anticristo. In Daniel 8:25. Lá em Daniel 8:25. It says that the Antichrist, by peace, he will destroy many. Fala que através da paz ele vai destruir muitos. Who are these people? Quem são todas essas pessoas? Well, don't read the whole verse, but the middle of verse 12 says, they have been gathered out of the nations. Nós lemos lá no meio do versículo 12 que ele agregou, no meio do versículo 12, contra o povo que se agregou dentre as nações. Jews have come from more than 100 nations back to Israel. Os judeus vão vir de mais de 100 nações de volta para Israel. Nothing like that ever happened in history. Nada como isso aconteceu até hoje na história. Now go down to, let's jump down to 19. Vamos lá para o versículo 19.
Pois, Well, go to verse 18. vamos lá, 18 Read antes. verse 18. 18. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. My fury shall come up in my face. Minha indignação será muito grande. God says, in my wrath have I spoken. Deus fala, na minha ira eu falei. And read the end of verse 19 and down through the end of verse 20, beginning with, surely in that day there should be a great shaking in the land of Israel. 19 still, right? No versículo 19, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se afastarão e todos os muros desabarão por terra. That's frightening language. Isto é uma linguagem assustadora. They're going to shake at my presence, God says. E Deus fala que vão todos tremer. God is coming to this earth. Deus vai vir a esta terra. The fish of the sea, the creeping things will all tremble. Sabe, todos os peixes do mar, todos os répteis vão ficar todos tremendo. This is not some preliminary war. Sabe, não é alguma guerra preliminar que vai This acontecer. is the grand finale. É o grande final, This is Armageddon. é Armagedon. Now, who is this God who comes? Quem é esse Deus que vai vir? And we talk about that tomorrow. E nós vamos falar sobre isso amanhã. It's Jesus. É Jesus. It's not a Christian saying that. Sabe, não é um cristão falando isso. This is the Hebrew prophet Zechariah. Sabe, é o profeta hebraico Zacarias. Zechariah 12:10. Zacarias 12:10. God is speaking. Deus está falando. He says, "They will look on me whom they pierced." Ele vai falar, eles vão estar olhando a mim, a quem eles perfuraram. It's a man who was put to death and who is alive. É um homem que foi morto, mas que viveu. But the prophet Zechariah says, "This is the God of Israel. O profeta Zacarias fala, esse é o Deus de Israel. This is the one, and he's going to bring judgment upon the nation." Esse é aquele que vai trazer julgamento sobre as Now, nações. what about the Jews? E a respeito dos judeus? Zechariah 13 says 2/3 of all Jews will be killed. Zacarias fala que 2/3 de todos os judeus serão mortos. Not 2/3 in Israel, 2/3 in the whole world. Não só lá em Israel, mas 2/3 dos judeus de todo o mundo serão mortos. And those who survive, E aqueles que sobreviverão, when they see the God of Israel, that he is a crucified, resurrected man quando eles verem o Deus de Israel que foi crucificado, mas que agora vive, who died for their sins, que morreu pelos pecados dele, they will all believe in him. eles vão todos então crer nele. Well, verse 7 of chapter 39. Well, no, we're running out of time. Verse 22, Versículo 22. 39. Versículo 22 do capítulo 39, ainda em Ezequiel. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que sou o Senhor seu Deus. They're going to know who God is. Eles vão saber quem Deus é. And verse 29. Versículo 29. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. And verse 28, don't read it, I'll just say it. He tells that they'll know who scattered them E no versículo 28 ele sabe então quem os espalhou and who regathered them. e com quem os ajuntou. And the end of that verse is amazing. E no final daquele versículo 28 é uma coisa incrível. I have left none of them anymore outside of Israel. E que lá não deixarei nenhum deles mais fora de Israel. Every Jew on the face of this earth will be brought back to Israel. Todo o judeu na face da terra vai estar lá em Israel. This is the second coming. É a segunda vinda. And the Messiah rescues Israel from E- Antichrist and his armies. O Messias, então, ele resgata o povo do anticristo. And he will rule over them on the throne of his father David. E ele vai, então, reinar sobre o trono. Okay, just turn back to Isaiah Vamos lá de volta para Isaías, chapter 66. When is this going to happen? capítulo 66. Quando que vai acontecer tudo isso? How much more time do we have? Quanto tempo mais nós temos? Well, maybe we better leave that for tomorrow. Talvez a gente deve falar sobre isso amanhã. How much more time do we have? Quanto tempo será que nós ainda temos? When is it going to happen? Quando será que isso vai acontecer? Isaiah 66 tells you. Isaías 66 fala isso. Now,
Let me just go back and comment once more about anti-Semitism. Deixa eu comentar ainda mais uma vez sobre antissemitismo. I said I would explain what it is Eu and why. disse que eu ia explicar o que é e por quê. Are the Jews such hateful people? Será que os judeus são pessoas com ódio? Are they such horrible people that the whole world should hate them? Será que os judeus são pessoas horríveis que o mundo todo deve odiá-los? The world's against them. O mundo todo está contra The United eles. Nations has condemned Israel hundreds of times. Sabe, as Nações Unidas tem condenado o Israel centenas de vezes. Never condemned the terrorists or the Arabs for attacking them. Sabe, Not once. eles não ficam condenando os terroristas e os árabes, nenhuma vez eles ficam condenando. The prophecy in Deuteronomy 23:9. Uma profecia, Can't turn there. uma profecia lá em Deuteronômio 23:9. God says Israel will not be accounted among the nations. Sabe, fala que Israel não vai ser contada entre as nações. Amazing prophecy. É uma profecia incrível. You know, Israel is the only democracy in the Middle East. Sabe, Israel é a única democracia no Oriente Médio. They've been members of the UN for more than 50 years. Tem sido membros lá, afiliados às Nações Unidas por muitos anos. There are 191 member nations in the UN now. Nós temos 191 nações que são membros das Nações Unidas. There are permanent members of the Security Council. E eles são membros permanentes do Conselho de Segurança. And then 190 nations in the UN are allowed to take their rotating term on the Security Council. Sabe, e 109 das nações, elas vão alternadamente tomando seu posto no Conselho de Segurança. One nation is not allowed. Uma nação não é permitida. I'll give you 3 guesses. Eu dou para você 3 chances para adivinhar. The Human Rights Commission of the United Nations. A Comissão dos Direitos Humanos lá dos Estados Unidos. 190 nations can take their rotating term. Sabe, 109 nações podem ser alternadas nesse conselho. One nation cannot. Uma nação não pode. I'll give you 3 guesses. Eu dou 3 chances para você adivinhar. Might be the same nation. Talvez seja a mesma nação. Who belongs to the Human Rights Commission? Quem que pertence lá que faz esse direito, que desenvolve esse direito das nações? Zimbabwe. A Zimbábue, Libya, that great bastion of human rights. Líbia, aquela nação suposta de direitos humanos. Cuba. Cuba, Terrorist nations. nações terroristas. They belong to the Human Rights Commission. Sabe, todas essas nações pertencem ao Conselho de Direitos Humanos. Israel can't belong. Israel não pode pertencer. They're not allowed. Eles não são permitidos. Israel is not allowed to be a part of the International Red Cross. Sabe, o Israel não pode nem pertencer à Cruz Vermelha. God said, I have separated you. You are different from all the nations. Deus falou, eu tenho separado vocês. Vocês são diferentes de todas as nações. But that's anti-Semitism. Mas sabe, isso é antissemitismo. Why? Por quê? In Genesis 3:15, Lá em Gênesis 3:15, as soon as God said to the serpent, no momento em que Deus disse à serpente, the seed of the woman